A última novidade do universo capilar, que vem tomando conta dos principais salões do país, é a cauterização. Este processo intensivo de reestruturação dos fios permite a solução para os chamados cabelos desapontados. Segundo o dicionário Aurélio, cauterizar tem vários significados, como destruir e afligir, penalizar ao extremo. Aí está o paradoxo, pois nesse procedimento capilar que promete recuperar até os mais baleados cabelos, a definição que vale é reestruturar. No caso da protagonista, que conheceremos logo em seguida, prestem atenção a toda e qualquer tentativa de corrigir, utilizando meios enérgicos. Com uma ajeitada caprichada no bombril, ninguém poderia dizer que Socorro tinha sangue negro. Pelo menos era nisso que acreditava. Socorro tinha orgulho de não se considerar fútil, pelo contrário, afirmava ter objetivos de vida bem definidos. Por exemplo, desde que começou a brincar com Barbies brancas, desejou conquistar um marido clarinho, como os galãs de novela ou como os príncipes dos contos de fada. Para ser digna de um companheiro ariano legítimo, sempre jurou ter sido uma menina bem mais clarinha, que sofreu os efeitos do aquecimento global e foi escurecendo. Para remediar, atualmente não saía sem um protetor solar fator 100. Essa moçoila era muito religiosa e acreditava que Deus, em sua opinião, um ser tão branco que chegava a ser invisível, fato que dificultava a comunicação com os seus filhos, lhe daria a bênção de um marido branco. Sim, pois um pai sempre desejaria o melhor para os seus filhos. Entretanto, seria necessário passar por algumas provações. Acreditava que a negritude era um verdadeiro desafio para testar os escolhidos à salvação e, por isso, somente com muita coragem e fé alcançaria a vitória. Este era um segredo guardado a 7 chaves. Socorro aprendera o saber pelo sofrer. Como era um hábito naqueles tempos, aceitou de bom grado a oportunidade de ser morena ou parda. Afinal de contas, todos tinham um pé na cozinha. Para o êxito do seu projeto de vida, depois de concretizado o tão sonhado casamento, católico como manda o figurino, e do papel passado, empenhar-se-ia em gerar um lindo filho branco de nariz afilado e olhos claros. Não era à toa que preferia definitivamente um rapaz. Meninos, mesmo com cabelo ruim, poderiam passar uma existência inteira usando cabeça raspada sem problemas. Inclusive esse corte sempre foi um dos ícones da moda. Quem batalha merece progredir. Socorro era um exemplo de cidadã em busca de evolução. Pelo menos era o que aprendera nas entrelinhas da realidade, apresentada como alternativa para pessoas como ela, que pretendiam conquistar o seu lugar na sombra. Por favor, fazia a sua parte. Comia pouco para não engordar e ressaltar as nádegas e coxas protuberantes. Evitava rodas de samba e cerimônias religiosas afro-brasileiras. Andar totalmente vestida de branco ou de vermelho, nem pensar. Falava baixo, gesticulava com moderação e preferia ser discreta. Ao sorrir espontaneamente, mesmo entre amigos, evitava mostrar com exagero a sua arcada dentária. Estava de acordo com o seu sonho de deixar de ser uma mancha negra perante a sociedade e tornar-se elegante, transparente e invisível. É claro, a caminho da badalada festa para a qual só foram convidadas pessoas finas, ela vestia um impecável modelito em tons pastéis para afinar a silhueta e driblar o seu biotipo negroide. No rosto, usava uma base líquida 2 tons mais claros que a sua pele, sombra escura bem aplicada nos cantos do nariz para que parecesse afilado e um batom clarinho para disfarçar os lábios grossos. Suas pernas, como de costume, viviam aprisionadas sobre o decreto implacável da meia calça branca. De repente, enquanto dirigia seu carro branco, ouvindo música clássica, Socorro foi brutalmente fechada no trânsito por um ônibus.
Subitamente resolveu falar. Desafiou a crença de que mulheres não devem falar demais, porque afinal de contas não pensam, sempre muito ocupadas com os cabelos e outras futilidades, no intuito de agradar muito mais às outras mulheres do que aos homens. Essas mesmas mulheres criam os homens como seres superiores e tornam-se tão eficientes em relação ao próximo, assim como negligentes consigo mesmas. Socorro acabara de ser insultada por um motorista de ônibus, um homem negro, desses apressados, cansados de tentar ingressar em diversas empresas onde nunca sobreviveu ao teste da boa aparência, cheio de sono pela jornada de trabalho combinada com a faculdade, insatisfeito com o salário e a profissão. Toda essa situação de crise provocou Socorro a ponto de levá-la a pensar pela primeira vez e furar o bloqueio globalizado dos seus neurônios ocupados com a parafernália dos modelos televisivos padronizados. Socorro enxergou sua própria realidade. Tudo bem que não conseguiu definir quase nada a princípio, mas estava viva. De súbito, parou o carro bem em frente do motorista, pronta para exigir seus direitos de cidadã. Ela agora entendia que pior do que a violência, só mesmo a passividade. Os passageiros agitados estavam preparados para o espetáculo e por isso brigavam entre bolsas, ombros, cotovelos, pulsos e mãos pelos melhores lugares nas janelas do transporte público. A chuva gritava e batia no chão, exigindo o protagonismo da situação. Detalhe: Socorro estava tão transtornada que saíra do carro sem guarda-chuva e a capa de plástico. Empurrava com fúria a porta do ônibus enquanto a chuva encharcava seu corpo. Socorro estava perdendo a cabeça, aquela cabeça branca que costumava usar de vez em quando para tentar sobreviver em um mundo que insistia em propagar a crença de que negro não existe. Não existe negro. Prestem atenção em toda e qualquer tentativa de corrigir, utilizando meios enérgicos. Em outro ângulo, o motorista, Jorge, estava furioso. Abriu a porta do ônibus e atirou na cara de Socorro uma frase reveladora. Fala, negona! Fez escova progressiva, né? Cuidado com essa progressiva. Isso é a maior regressão na vida de um ser humano. A verdade é que o motorista enxergou Socorro, uma mulher completamente cauterizada, de um modo nunca antes visto. Jorge pensou na realidade absurda de um homem negro que nunca encontrou uma verdadeira mulher negra com quem pudesse casar e ainda tinha que aguentar acusações injustas e afirmar que ele preferia mulheres brancas. Ele continuava solteiro porque não conseguia escolher entre uma branca original ou uma negra falsificada tentando ser branca. Branca original? Negra falsificada? Ainda não decidira se alguma dessas alternativas estava correta. Os passageiros assistiam a tudo e reagiam das formas mais distintas. Uns apoiavam, outros nem queriam saber. Alguns queriam chamar a polícia, outros aproveitavam para roubar, fazer propaganda, ler a Bíblia em voz alta, anunciando o fim dos tempos, comentar sobre a vida das celebridades, etc. A cena mais interessante mostrava o espanto de Socorro a chorar baixinho, completamente chocada e assustada. Ela tentava disfarçar e ajeitar o cabelo encharcado sem conseguir. E então ficava cada vez mais nervosa. De repente, em um momento rápido e impulsivo, ela virou de costas e meteu a mão na bolsa. Os passageiros gritaram em coro: "É uma arma!" Eis o clímax da história. Socorro tirou da bolsa uma tesoura pequena e começou a cortar todo o cabelo. Quanto mais cortava, mais bonita ficava, mais serena, mais incrivelmente consciente. Para o espanto geral, pela primeira vez, parecia uma mulher integrada à sua identidade, negra e linda. Suas pernas foram finalmente descobertas pela meia calça rasgada e o rosto não apresentava mais vestígios da maquiagem, desfeita pela força das águas. Socorro ficou paralisada. Sentia a dor indescritível do seu nascimento. Vivia o seu mistério profundo.
Extasiada, voltou para o carro e buzinou a fim de oferecer carona ao motorista, que desceu do ônibus e deixou os passageiros atônitos. Os dois beijaram-se como em um beijo apaixonado de cinema, mas o lance apresentava outro ponto de vista diante das histórias normalmente apresentadas nas telas. Último close de todo mundo, o último close que todo mundo viu. O povo na rua e o pessoal do ônibus aplaudiram e pediram bis. Todo mundo começou a se beijar no ônibus e no meio da rua. Tia Nora perdoando sogra, irmãos dissolvendo mágoas pelo celular. A chuva nunca foi tão providencial para algumas mulheres que ali estavam e voluntariamente deixaram a água lavar todo o resquício de embranquecimento, experimentando liberdade para dentro da cabeça. O trocador, completamente transformado, como se estivessem vivendo um sonho, realizou pela primeira vez o seu maior sonho de dirigir um ônibus. Emocionado, prometeu nunca mais contar piadas de negro. Será? Conto Cauterização, de Cristiane Sobral, que eu tirei daqui.